Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Provérbios capítulo 29, verso 20. Tiago diz que aquele que não erra em palavras é perfeito. Aquele que não é precipitado em falar, mas tardio em falar é pronto a ouvir. Precipitado em palavras. Maior esperança há para o tolo do que para ele. Bem, nós devemos ter muito cuidado com isso. Parece que isso aqui pega todo mundo. Ser precipitado nas palavras, mas no elogio, na crítica, se emociona, então traz um elogio precipitado a quem não merecia aquele elogio. E às vezes dá-se uma crítica pesada, terrível, destrutiva a quem não merecia também. Por interesse, por precipitação. Agora existem decisões emergenciais e estas devem ser tomadas com sabedoria, para não serem injustas, pois pode exaltar o erro e condenar a justiça. Falta de sabedoria baseada na aparência pode levar a liberar o real culpado e condenar o inocente, por causa da aparência. E às vezes se precipita em dar uma notícia. É tempo de precipitação, para ter um furo jornalístico, para dizer, é de primeira mão, somos o primeiro a notificar, a noticiar tal coisa. Ganhar mais público, na notícia, no tempo e na hora. E as pessoas devem esperar um pouco para ver se aquilo é correto daquela forma. Mas a precipitação leva a pessoa a valer menos, a ter menos esperança do que o tolo. Se dizendo sábio, para trazer a notícia em primeira mão, está trazendo uma tolice, algo que não é daquela forma. Se o povo examinasse melhor as coisas, seriam menos enganados. Vejam bem, precipitados em atender um pedido, em fazer algo que alguém lhe aconselha a fazer, muitas vezes é um golpe, é uma oferta boa, maravilhosa, e a pessoa então se precipita e cai no engano. A precipitação, como dizem, o apressado come cru. São sinônimos, apressado e precipitado. Não dá um tempo para examinar se aquilo é correto ou não. Então, dentro da igreja, às vezes o pregador fala uma coisa lá e a pessoa se emociona e dá glória a Deus, dá aleluia. Você sabe se aqui está correto? Você já examinou? Pode ser bonito, pode ser às vezes emocionante, mas não está de acordo com a palavra. Então os pregadores eloquentes levam as pessoas a se emocionarem e a glorificar a Deus por algo que não é correto. Não te precipite com as tuas palavras. Seja cauteloso com o que vais fazer. Agora eu quero tomar Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Este acontecido, ele começa no verso 23. Vou ler um pouquinho. Lá todos sabem que Éfeso tinha a deusa Diana. E existia ali um homem que fabricava. Ele era ourives, seu nome era Demétrio, fazia de prata miniaturas do templo de Diana
E aquilo dava lucro aos artífices. Agora, ele temeu a Paulo e Silas ali. Ele os ajuntou bem como os oficiais de obras semelhantes e disse: Senhores, vós bem sabeis que desta indústria vem a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Meus irmãos, este fato aqui, nós vamos mostrar para vocês uma coisa. Nós presenciamos um fato semelhante a este em 11 de julho de 2021. Vai diminuir o lucro dos pastores? Vai diminuir o lucro dos fazedores de imagens, de vendedores de quadros, de praticantes de idolatria, portanto, os artífices. Então esse Demétrio reuniu ali e armou uma armadilha. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Então, quando a turba, a multidão ouviu aquilo, encheram-se de ira e clamaram: grande é a Diana dos Efésios. A multidão se encheu de ira. Você já viu uma multidão irada? Faz muita coisa errada. Mas muita coisa errada. São muitos irados e nada certo. A ira não produz bons frutos. Então se encheram de ira e clamaram: grande é a Diana dos Efésios. Logo toda a cidade se encheu de confusão. O povo arrebatou a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo, e a uma correram ao teatro. Paulo até que queria se apresentar, mas os discípulos não lhe permitiram. Também algumas das autoridades da Ásia, amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se apresentasse no teatro. Então o ajuntamento se tornou confuso. A maioria não sabia por que se tinha reunido. É sempre assim. Esses tumultos, sempre tem gente que não sabe por que está. Vai pela influência, pela falta de conhecimento, pela falta de entendimento. Uns clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. Então tiraram Alexandre de entre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Mas quando perceberam que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Puxa vida, hein? Defesa de um ídolo, de uma falsidade. Então rumou aquela grande multidão, aquele tumulto. Mas ali havia alguém que tinha sabedoria para tomar uma decisão emergencial. Oh, se naquela reunião do dia 11 de julho tivesse alguém com a sabedoria de Deus ali, com autoridade para falar, para mandar acalmar aquela reunião que estava destruindo. Vocês viram uma reunião agora há pouco tempo aí, política. O que causa? Uma reunião desordenada, uma reunião cheia de ódio, uma reunião de violência, vai trazer destruição. Vocês viram? Mas tem um preço depois a se pagar por aquilo. Mas ali então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Efésios,
Quem é que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente, porque essa reunião só vai trazer destruição, vai trazer prejuízo. Oh, quantos prejuízos, hein? Tudo para não querer acertar um erro, tudo para querer permanecer no erro, manter-se com uma aparência enganosa, santa, bem trabalhada a reunião. E eles queriam algo que eles nem sabiam mesmo o que era, mas queriam fazer uma bagunça. Estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemadores da vossa deusa. Então quando a gente fala de alguém que não é o que dizem ser, eles dizem que somos blasfemadores. Mas na verdade não é uma blasfêmia, porque na verdade é tudo falsidade. Mas a reunião estava ali, era uma multidão. Mas então o escrivão continua: mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há tribunais e há procônsulos que se acusem uns aos outros. Se alguma outra coisa demandais averiguar, se há em legítima assembleia, não assembleia de julgamento sem meio de defesa. Estão vendo como se comete os erros por precipitação? Julgado à revelia, juízes que não são juízes, que não são constituídos pelo sistema jurídico da nação, do Estado, para serem juízes. Não eram juízes fazendo julgamento. A confusão estava armada. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há tribunais e há procônsulos que se acusem uns aos outros. Vá aos tribunais, não faça da igreja um tribunal. Mas fizeram, né? Precipitação para destruição. Se alguma outra coisa demandais, averiguar se há em legítima assembleia. Tem que haver uma assembleia. A coisa correta. Olha quem estava falando ali, gente. Não era um seguidor da lei. Era um homem da lei. Era um escrivão. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este ajuntamento. Tendo dito isto, despediu a assembleia. Mas ali havia um escrivão sábio. Naquela reunião do dia 11 de julho de 2021, não tinha nenhum sábio ali. Se tinha, se calou, porque as palavras foram ditas não com sabedoria, não com justiça, não com verdade, mas na ira para a destruição. A reunião deve ser conduzida com sabedoria, por alguém que tem sabedoria, e não por alguém que só tem ódio e desejo de destruição. A precipitação tem causado, desde o princípio, destruição, ódio, intrigas. O elogio precipitado, a correção precipitada, errada, não tem trazido bons frutos. Então, meus irmãos,
não queiramos, não sejamos tolos. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras, nas suas decisões, nos seus julgamentos? A gente vai errar se formos precipitados. Se não formos, vai errar. Mas precipitado vai errar muito mais. Principalmente quando formos julgar alguém pela aparência. Maior esperança há para o tolo do que para ele. Nada façais precipitadamente. Que Deus nos ajude a termos o domínio próprio, para que em nossas conversas, em nossas decisões, sejamos calmos e possamos ter paciência para conhecer, saber e fazer a vontade de Deus, o nosso Senhor, nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a termos a tranquilidade, a paciência do Espírito Santo. Amém.